Jesus está aqui, poderoso, alegre com nós alegres com Ele. Glória a Deus. Vamos só tomar assento. Glória a Jesus. Estava orando a Deus e pensando, Deus, o que eu vou falar, como eu vou falar, para quem vai estar lá, né? Criar filho não é fácil. Criar filho, falar sobre criação de filho é muito amplo, né? Mas vamos resumir aqui. E eu estava orando, jejuando, falando com Deus, e Deus falou para mim, fala o que tu viveu. Glória a Jesus. Então que a gente possa, né, falar o que a gente vive, como a gente venceu, como a gente pode vencer através da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E eu tenho no meu coração que criar filho é espiritual. Mas por que assim, Manaide? Porque a Bíblia diz que o filho é herança de Deus, não são nossos, né? Então, nós não, em primeiro lugar, eu trouxe aqui essa caixinha, né? Nós não criamos filho, botamos ele numa caixinha e fechamos e ali está blindado, não. Né? Ou tem duas coisas que ao longo dos anos a gente vai aprendendo com Jesus e vai vendo. Filho não se pega e bota dentro de uma caixinha e está resolvendo os problemas até ficar adolescente ou até passar a fase de adolescência. E trouxe outra experiência aqui, ó, outra ilustração. Filho é considerado também como fosse uma corda, né? Uma corda. Se puxar muito ela, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Arrebenta. Arrebenta. Se você puxar ele demais, vai arrebentar. Não vai ficar na graça de Deus. E se afrouxar demais, não vai dar resultado, né? Afrouxar demais, vai ficar solto. Então vamos estar falando sobre criar filho. Criar filho é buscar uma direção de Deus. Vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Deuteronômio 6. Quem achou pode ler. 6, 7 e 7. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deuteronômio 6 e 7. Quem achou pode ler. Esse versículo, para mim, é o versículo chave da vitória da família. Aleluia. Pode ler quem achou, pastor? Bem alto. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Glória a Jesus. E ao levantar-te. Olha só o 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora é possível. Intimarás a teus filhos, falarás, né? Intimarás quer dizer falarás, vai dar advertência, vai esclarecer a palavra. Intimará teus filhos e dela falarás, assentado na casa, andando pelo caminho, deitado e ao levantado. Então tem 4 maneiras, né? E a gente vai ver na palavra que tudo começa em casa. O coração da criança, a igreja, tudo começa em casa.
filhos perdidos. Nós sabemos que essa ideia de botar o filho dentro de uma caixinha, tipo envelopar, é a ideia que nós temos, que ali a gente de 0 anos até 7 anos, você automaticamente faz tudo com o filho. Mas é a idade que o filho mais aprende de 0 a 7 anos. Formamos o caráter de Deus na vida do filho, formamos caráter, e é onde que os filhos, nessa idade, eles estão refletindo quem é Deus. E é nessa idade que nós temos que nos acordar para a realidade. Aqui nós temos pessoas que têm filhos até menos de 7 anos, como também têm filhos na adolescência. Então nós vamos ver que a palavra de Deus nos instrui que tudo começa em casa. Tudo está no coração do pai e da mãe. Em educar, em ensinar, em transmitir valores. Começa. Nós vimos que depois de 7 anos, o filho, ele começa então a sair da caixinha que nós sempre botamos eles. Aqui está saindo, a criança saiu para fora. Começou então a se despertar. E aí a Bíblia nos fala que nós devemos ter essa autoridade. E eu botei muitas coisas aqui para nós falarmos sobre criação de filho. Nós não podemos ter o abuso de autoridade. Algo que durante essa jornada de criar 2 filhos, e ver muitos pais criando os filhos. Eu convivi num espaço de 8 famílias da restauração morando perto da minha casa. E em todos eles eu vi uma criação diferente. Criar filho não se baseia no que o vizinho criou, no que fulano criou. Se baseia numa direção de Deus, uma visão de Deus. Se baseia que nós buscamos a direção para cada filho, para cada filho. Cada filho aqui é diferente, cada filho é diferente. Mas o que nos vai dar o resultado final de uma vitória do nosso filho permanecer firme é a base da palavra de Deus. E ali eu pude observar na época muitas famílias da igreja onde nós convivia. Cada um tinha uma criação diferente. Cada um criava diferente. Cada um deixava diferente. Foi aonde que eu trouxe a ilustração aqui. Muitos ouvi botando numa caixinha e não explicando, não orientando, não ensinando, não disciplinando, não dando limite. Muitos deixavam solto. A qual ali no momento que a gente olha muitas vezes para nós, para nossa casa, para os nossos filhos, agora os filhos adolescentes, crianças, a gente começa a pensar, será que eu estou indo para o lado certo? Porque a gente começa a visualizar muitos ensinos. Hoje nós temos internet, hoje nós temos livro, mas antigamente a gente não tinha, 30 anos atrás, não tinha nada disso para criar os filhos. Era a base da palavra, obedecia a palavra, falava a palavra, ou ficava fora da proteção de Deus. Então, naqueles dias, eu dobrei o meu joelho e falei para Deus, todos aqui que mais próximo de mim, da mesma igreja, criam seus filhos diferentes. Filhos soltos nas ruas, filhos olhando TV, filhos
nós vamos ter que dialogar mais sério, conversava com ele. Muitas vezes pegava a varinha, quando ele sentava, até corrigia a tua varinha. Mas eu jamais pensava que tinha uma vizinha do lado que eu observava. E um dia aquela vizinha me chamou e disse: olha, senhora, eu quero ir para a tua igreja. Oh, glória a Jesus! Quero ir para a tua igreja, porque eu vejo a maneira que a senhora corrige os seus filhos e eles nunca vão dar os filhos mal, ladrão ou bandido. Glória a Deus. E até hoje aquela mulher está na igreja. Aleluia. Deus confirmando que era a maneira correta de eu corrigir ele. Aleluia. Então, meus irmãos, fazer eles temer a Deus, colocar no coração deles a palavra. Outra coisa, em Efésios 6:4, vamos estar lendo. Esse é um abuso de autoridade tanto para a criança pequena quanto adolescente. Efésios 6:4. Aqui, muitos pais têm perdido a autoridade espiritual. Efésios 6:4, alguém achou? Pode ler? E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e administração do Senhor. Então aqui nós vimos Deus falando para os pais sobre os filhos, sobre o abuso de autoridade. Quantos pais e quantas mães que irritam os seus filhos? Como assim, Enonaide? Ele não tem que fazer tudo o que eu quero, mas a gente tem que ter sabedoria. A gente não pode. Eu sempre digo, a discussão entre pais e filho, você perde a autoridade. Quando o pai baixa o nível de espiritualidade, comparando com o seu próprio filho, ele perdeu já a autoridade. Esse filho jamais vai respeitar. Filho não se manda. Não se cria filho à distância ou por celular. Filho não se manda. A gente vê nos dias atuais, terrível, filho se governando, filho mandando em paz, filho batendo pé, filho gritando, fazendo tantas coisas. Mas se nós tivermos autoridade no espiritual, esse filho vai ser dominado pelo Espírito. Eu lembro quando nós começamos realmente a orar mesmo para a criação dos filhos. Até o momento quando a gente ganha um filho, vem um filho, a gente não tem noção da responsabilidade. A gente não tem noção de que ele não é nosso. A gente não tem noção de que vai vir pela frente. A gente não tem noção de como que a gente nunca foi pai. Mas no momento que a gente tem um filho, a gente ouve falar. Ouvir falar não é criar. Ouvir falar não é ter filho. Ouvir falar não é dizer eu vou fazer isso, faça isso, vai dar certo. A gente tem que passar por experiências. E eu lembro de uma experiência que nós tivemos com um bebê nosso, o Moisés. Ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Ele estava brincando no pátio. E quando, de repente, ele veio e pegou um tijolo, eu estava sentada assim, e ele veio com um tijolo, pá, para me grudar no tijolo. Eu consegui pegar o tijolo sem suro, imagina, um bebezinho, para me grudar. E o pai pegou no ar assim, olha só, pegou no ar assim, e sentou ele, e conversou com ele, e corrigiu ele. A gente viu quanto as crianças têm mal no coração, como fala Jesus. Quantas crianças não são tão bonzinhas quanto nós pensamos. E ali a gente começou então a agir diferente com ele, de maneira diferente, né? E eu estava analisando na Bíblia, a Bíblia ela se refere mais à mãe cuidar do filho, quando a Bíblia diz
insensatez do coração, a tristeza é para a mãe. A angústia, a Bíblia fala várias vezes, quando o filho é rebelde, é tristeza para a mãe. É tudo quando o filho não obedece, é a mãe. Por que isso? Porque o Senhor deu para a mãe. O Senhor deu para nós gerar, para nós criarmos e para nós entregar de volta para Ele. Filho não se cria à distância. Talvez você diga, irmã, ele está na escolinha, ele passa o dia na escolinha, ele passa o dia fora de casa. O Samu foi até uns 4 anos na escola, no jardim e na creche. O Moisés ficou acho que 1 ano e meio, 2 anos. Mas a diferença está no quê? Que quando eles vêm para casa, nós temos que pegar e fazer como Deuteronômio 6 e 7 diz: inculcar, ensinar, disciplinar, falar da palavra. Nós temos que ter tempo para esse filho. Muitos pais dos dias atuais e da época criavam o filho à distância através de ligações. Oi filho, como é que tá? Oi filha, fez isso, fez aquilo. Não, filho tem que estar presente. Filho, nós temos que estar atento. Nós estamos numa geração da mente vazia. Essa geração que está passando, que está vindo, vai ser a pior geração. Por isso que nós temos que atentar para a palavra de Deus. Uma geração da internet, uma geração da facilidade, uma geração da preguiça. A pior geração que está passando é essa geração. Desafios: não copiar de outros. Muita Bíblia nos ensina em Salmo 2,12. Alguém pode ler? Nos mostra nesse versículo que nós devemos beijar o filho, abraçar a filha, fazer carinho no filho. Alguém pode ler? Beijai o filho, para que não se irritem e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco se lhe inflamará a ira. Os irmãos estão vendo? Beijar o filho é um mandamento bíblico. Pai, a mãe, abraçar o filho, abraçar a criança. Vai chegar um momento a qual vai vir a ira sobre a criança, vai vir a ira sobre os costumes, os hábitos na adolescência que mais se iram. É nesses momentos que nós temos que estar presente, mostrando no abraçar, nós vamos mostrar o amor, no abraçar nós vamos ver o aconchego, eles vão sentir abraçado, no abraçar eles vão
Será que é? Gastar o tempo com os filhos, ter equilíbrio. Equilíbrio. Há pouco tempo eu estava observando uma irmã e quando a criança tinha 2 anos, eu falei para ela: este menino vai te governar, este menino vai te bater, este menino é agressivo, tu tem que educar pela palavra, tem que disciplinar ele, tem que botar limites. E chegou um ponto daquela criança com uns 3 ou 4 anos, obrigar ela de, olha só uma coisa tão, brincar com ele. Ela tinha que ficar o dia todo brincando com ele. E ela veio chorando da igreja e disse: eu não quero brincar, não sou criança, mas ele faz eu brincar e eu tenho que brincar. Então, para ver as mães de hoje, né? Os pais de hoje não têm maturidade, não têm equilíbrio de educar. Nós temos que dar limite. E eu lembro que diante de eu ver essas famílias em volta da minha casa, tudo servindo a Deus na mesma igreja, um dia daqueles eu disse: Senhor, me ajuda, porque quando são crianças, tu fala, não vai lá, aí que eles vão. Não faz isso, não vai com fulaninho, aí que eles ficam. E eu disse: Senhor, me ajuda a educá-los. E aí eu peguei uma varinha. Limite é você determinar, você falar, você mostrar, você esclarecer. E peguei uma varinha. O pastor Natanael sabia onde eu morava, todo terreno, 10 por 30, marcando. Uma varinha e os 2 atrás. O Moisés tinha, eu tinha acho uns 2 anos. E o Sam uns 4 e pouco, 5. Ia marcando com a varinha, riscando. Aqui é nosso terreno, aqui é nosso terreno. Daqui para lá não passa, daqui para cá não sai, daqui para lá não vai, daqui para lá não vai. Aqui dentro vocês podem brincar, pode correr, pode ficar o dia aqui brincando. E fomos marcando, acho que umas 5, 6 vezes. E quando as crianças das irmãs vinham, que não tinha cerca na época, era só os terrenos assim, as crianças vinham ali pro lado, ali pegavam o vassouro, ia bagunçar no meu pátio, ele e o Moisés vinha correndo e dizia: mãe, invadiram nossas terras. Invadiram nossas terras. Invadiram nossas terras. E olha aqui, estão invadindo a nossa terra. Eu tive que ir lá e dizer para aquela criança: vocês podem retirar para a casa de vocês. Muitas vezes nós pais, nós temos vergonha. E eu me lembro de momentos que eu passava vergonha e que muitas vezes a gente não é compreendido quando a gente quer educar no caminho do Senhor. Eu dizia para eles: vocês vão para a casa de vocês, que os guris não vão brincar agora. E quando era brincadeira, a gente puxava para a escolinha, para a coisa da igreja. E eles então contavam para as mães que a gente não queria, que eu não queria eles lá. E as mães então achavam que eu era até racista, imagine, a mãe era negra e eu ia ser racista. Aí a senhora é racista, um dia me disseram. Mas por quê? Porque a senhora não deixa o seu se misturar com o meu. Não é, eu quero que eles fiquem dentro do pátio. E ali podia não ter nenhuma cerca, nem um portão. Os neguinhos não saíam do dentro do pátio. Ficavam ali tranquilo. Então isso é limite que nós damos aos nossos filhos. Agora o filho sem limite acontece como a gente via para a rua correndo para cima para baixo, com os outros, olhando TV na casa dos outros, olhando o que não presta na casa dos outros. Então, minhas irmãs, como criar filhos? É educar, é dizer o sim ou não. Hoje o não está excluído, né, Rajás? Para as professoras aqui está excluído o não. O não já não se pode mais falar no não. Mas a importância do não, Deus de eternidade, bebezinho, faz com o dedo. Não. Eles vão entender, né? A palavra não,
sobre a lei em Provérbios 19, 26. Glória a Jesus. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Vocês viram? A criança entregue a si mesma. Vergonha quem? O pai? Vergonha a sua mãe. Provérbios 19, 26. Porque aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é envergonha ele é. Então o filho entregue a si mesmo, desonra seu pai, desonra sua mãe, é que nós estamos vendo. Então, nós que temos Jesus, temos a palavra de Deus, há momento de nós corrigirmos, há momento de nós disciplinar, há momentos de nós ensinarmos, que ele não vai ficar sempre guardado numa caixinha, ele vai crescer, e nesse crescer, ele cresça com sabedoria, ele cresça com caráter, ele cresça conhecendo a Deus e temendo a Deus. Aleluia. O que nós vimos nos dias atuais hoje, as crianças, elas vêm para a igreja e elas ficam ali, mas elas não vêm ensinar de dentro de casa como orar. As crianças, se nós mandarmos orar, uma criança não sabe orar. Se nós olharmos a criança, não fica mais de joelhinho orando, não fica mais ali presente. Como nós vamos ensinar a criança a orar? É dando exemplo, é dobrando o nosso joelho em casa. Nós mulheres temos mais tempo e falando para ela, vamos orar agora aqui, vamos falar com Deus. Eu lembro de momentos difíceis. O pastor Natanael nos conhece, sabe? Não tinha máquina de lavar, não tinha micro-ondas na época. A nossa casa era uma casinha que tinha que botar jornais para ir para o banheiro na peça de piso. Mas ali ensinava eles a orar. E quantas vezes nós ia para a igreja, eram alguns irmãos que levavam suas crianças no domingo para aprender o culto da família. E ali eu levava eles, e eles tinham no seu coração de jejum, de oração. E ali então, o Moisés mamava ainda na mama. E quando ele chegava a hora, ali com as 9, 10, 11 horas para mamar, ele dizia, estou com fome, vou morrer de fome, estou com dor na minha barriga. E pulava, e saracoteava. E eu dizia, Moisés, filho, tu não vai morrer de fome. Filho, seria vontade de comer, vou ficar mais um pouquinho. E quando eu via que ele não aguentava mais, aí eu dava na mama mais 2 litros de Nescau para ele. E aí, olha só como eles entendem. Com 2 anos ele olhava assim, mamado, e dizia, estou de jejum de novo. Está de jejum de novo. Não era bom dizer que não estava, né? Porque ele não ia querer fazer mais. Tá, estou de jejum, tá de jejum de novo. E ali ia. Durante o dia mamava quantas vezes, mas ele aprendia em casa, orar, aprendi em casa jejuar, ler a Bíblia, livrinhos, coisas que isso aí depende das mães, depende dos pais. Eu creio que mais a mãe que está constante com o filho, que